Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula aqui do Beit Chabad da Vila Mariana. Obrigado pela presença. Estamos praticamente na entrada do dia 3 de Tammuz. Hoje é 2 de Tammuz de 5.783 e em pouco tempo entraremos no grande dia de 3 de Tammuz. O que é o dia 3 de Tammuz? 3 de Tammuz é o dia da ocultação do Rebbe de Lubavitch. Esse dia é um dia que por gerações já tem um mistério, mais do que isso. É um dia muito especial, de coisas especiais, e a gente vai falar um pouquinho disso. Anos e anos, centenas e centenas de anos atrás, Josué e Yehoshua parou o sol nesse dia para que o povo de Israel possa vencer a guerra. Anos e anos depois, o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, o sogro do nosso Rebbe, foi libertado da prisão e enviado e foi para o exílio. Naquele momento não se sabia se isso era uma coisa boa ou uma coisa negativa. Depois, no dia 12 e 13 de Tammuz, quando o Rebbe ganhou sua liberdade, se entendeu automaticamente que aquela libertação da prisão e ida para o exílio, que oficialmente tinha que ser um exílio de 3 anos e foi apenas de alguns dias, foi o começo da sua redenção. Então, algo que parecia algo negativo, algo que era duvidoso, se mostrou como algo maravilhoso. Assim também, esse dia 3 de Tammuz, o dia em que há 29 anos o Rebbe de Lubavitch se ocultou de nossos olhos, é um dia que dói quando a gente lembra desse fato. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que esse dia não é um dia qualquer, é um dia especial. Na verdade, qualquer dia do ano pode ser um dia especial, mas existem datas especialmente fixas para coisas boas e coisas especiais. E o dia 3 de Tammuz é exatamente isso. Então temos certeza que essa ocultação do Rebbe, apesar da escuridão que temos hoje em dia, é um passo a mais para a grande luz que teremos muito em breve, e vamos ver como esse dia foi, na verdade, um estágio especial para a gente chegar na redenção. Não vou me alongar hoje na aula, mas pensei em algo, uma mensagem curta, mas uma mensagem forte para cada um de nós. E me lembrei de uma história que escutei do Rabino Israel Alperin, Alav Shalom, de abençoada memória, não faleceu há muito tempo, Rabino de Herzliya, que na sua juventude foi parte de Sayeret Matkal. Ele estava num grupo de elite da Tzavá, do Exército de Israel, e sendo assim participou de várias missões, e eu escutei dele próprio algo muito interessante. Não sei se vou conseguir repetir nas exatas palavras, se vou esquecer de algum detalhe, mas a mensagem vai ser clara. Ele contou o seguinte, e isso tem tudo a ver com a data de hoje, a data na qual entraremos em breve, 3 de Tammuz, no qual os nossos olhos não veem a presença do Rebbe, mas ao mesmo tempo sabemos que nada mudou desde aquele dia. Ele conta o seguinte, Rabino Israel Alperin, conta o seguinte: no exército existem aqueles aviões supersônicos que ultrapassam a barreira do som, e para alguém pilotar um avião desses não é uma brincadeira, exige muito treino, muito esforço, e obviamente os pilotos, eles nos seus dias de teste, nos seus dias de treino, são acompanhados por um instrutor especializado naquilo. Depois de muito treino, muito teste, muito esforço, muito tudo,
o piloto finalmente chega no momento onde ele vai ser analisado pelo instrutor ou por algum especialista no assunto, e o piloto está dirigindo a aeronave, enquanto que o instrutor ou aquele que vai fazer o teste, vai verificar se realmente ele está sabendo pilotar a nave. Eles vão para um voo real, um voo numa velocidade altíssima, e no meio do trajeto, quando o avião está subindo, o instrutor, o professor, avisa o aluno, o piloto: estamos cortando comunicação agora, eu não vou te dar mais instrução nenhuma, você vai pilotar, eu estou aqui, mas você vai pilotar sozinho. Lembre-se do que você foi ensinado. Você está agora não é aqueles simuladores, agora não é um voo em baixa velocidade, agora não vou dar instruções, você está, entre aspas, sozinho, e lembre-se, você tem que olhar para o computador de bordo. Este que deve ser o seu guia. E assim ele desliga a comunicação e o piloto continua subindo e chega a uma velocidade muito, muito alta. Em um certo momento, acontece algo que é chamado de vertigem, e o piloto perde a noção do que é em cima, do que é embaixo. Na verdade, não é que ele perde a noção, pelo que eu me lembro, ele tem exatamente a impressão contrária. Ele olha para cima, para o céu, ele olha para o mar, e ele não tem noção, ele acha que, ele tem a impressão, ele sente no corpo dele, ou ele parece para ele que ele está subindo quando ele está descendo, e parece que ele está descendo quando ele está subindo. Então, naquele momento, ele entra um pouco em parafuso, ou bastante em parafuso, porque ele sente que a aeronave não está subindo, e sim que a aeronave está descendo. Ao mesmo tempo, ele vê no computador de bordo que a aeronave está indo para cima. Então, aquilo traz uma grande confusão no coração do piloto. Todo mundo com certeza numa estrada, já numa subida, quando tem o sol batendo, já viu um monte de água naquela subidinha, só que não tem água nenhuma, a pista está seca. É uma ilusão. E é isso que acontece com o piloto nessas altas velocidades. Ele tem essa ilusão de que a subida é descida e a descida é subida. E acontece em vários casos que o piloto chega num momento e ele não aguenta, ele não suporta aquilo que o corpo dele está sentindo, aquilo que ele está vendo com seus próprios olhos. E o que acontece? Ele acaba virando a direção. O avião está subindo, mas ele sente que o avião está caindo naquela alta velocidade, e ele troca a velocidade do avião, ele troca a direção do avião. E o que acontece? O avião começa a descer. Só que ele não acredita mais no computador, ele acredita no seu feeling, no seu sentimento. E naquele momento ele escuta o instrutor, o professor avisando: você não passou no teste. E assim eles continuam o seu voo numa velocidade menor, com as instruções do professor, do instrutor, e aquele soldado acaba não passando no teste. Quem passa no teste é aquele que olha para o computador, sente o que sentir, mas sabe que o computador de bordo não está com defeito. Ele está indicando exatamente a direção em que o avião está indo. Disse o Rabino Alperin, e de novo, não repito suas exatas palavras, mas a ideia. Rabino Israel Alperin diz o seguinte: hoje estamos numa mesma situação. Desde o dia 3 de Tammuz de 5754, Tafshin Nun Dalet, nossos olhos físicos não conseguem ver o Rebbe. A aparência, aquilo que parece para os nossos olhos, é que Chas v'Shalom, ele não está mais conosco. Mas a verdade é aquilo que consta nos livros sagrados, que o líder da última geração do exílio, que também é o Mashiach da geração, e o Mashiach que vai libertar o mundo inteiro desse grande exílio, o Mashiach que vai nos tirar do exílio, que vai trazer a redenção, vai trazer um mundo de harmonia, ele passa por uma fase de ocultação. Ele passa por uma fase
onde ele é comparado a um veado. O veado, para quem não conhece, na hora que ele se movimenta em velocidade, ele dá saltos, ele pula, ele desce, ele pula. Então, eu até tenho um vídeo, quem sabe conseguimos colocar aqui na descrição desse vídeo, que mostra exatamente isso. O Mashiach, nos livros sagrados, é comparado a esse veado, que ele aparece e desaparece, aparece e desaparece. Mashiach, depois da sua revelação, ele volta a se ocultar e depois ele se revela. Assim também, devemos lembrar que as Sichot do Rebbe, os discursos do Rebbe, são nosso computador de bordo. Nossos olhos físicos veem algo que aparentemente não combina com os seus discursos. Em seus discursos, o Rebbe deixa claro que Mashiach já está revelado, que ele próprio é Mashiach, que a redenção está na porta, e de repente temos uma escuridão dessa, e ainda por tantos anos. Nossa cabeça fica confusa, mas devemos lembrar que assim como o piloto tem que olhar para o computador de bordo, da mesma maneira, da mesma forma, devemos olhar para os discursos, para a Sichot do Rebbe, de maneira tal que sabemos que isso é a realidade e que nossos olhos limitados não conseguem ver aquilo que realmente está acontecendo. Nesse dia de Gimel Tammuz, no qual estamos entrando em pouco tempo, em poucos minutos, é um dia de meditação, um dia no qual devemos pensar que a redenção está nas nossas mãos, como o Rebbe falou, que devemos fazer tudo que podemos para trazer a redenção. E devemos lembrar que esse período de escuridão, de ocultação, é apenas um estágio, que depois dele chegaremos na grande luz, na redenção, um mundo de harmonia, um mundo de paz, um mundo sem guerra, um mundo sem fome, um mundo de alegria e algo, ou melhor, e qualquer coisa que podemos fazer para aproximar a redenção é algo positivo. Estudar um pouco mais de Torá, fazer uma reza a mais, falar um capítulo de Teilim, dar um pouco mais de tzedakah, ajudar uma outra pessoa, colocar uma mezuzá numa porta que não tem a mezuzá, colocar tefilin, acender as velas de Shabbat, qualquer mitzvah, qualquer coisa boa pode ser aquilo que está faltando para trazer a redenção. E no minuto que a redenção chegar, toda essa escuridão, toda essa ocultação vai terminar num piscar de olhos. E está na mão de cada um de nós. Portanto, lembremos-nos do exemplo que foi trazido. Não é sempre que nossos olhos físicos conseguem captar, conseguem ver, conseguem saber exatamente aquilo que está acontecendo. Olhamos primeiramente para aquilo que vem lá de cima. Olhamos para a Torá. Olhamos para os ensinamentos dos nossos sábios. Olhamos para as profecias do Rebbe de Lubavitch. Essa é a realidade. Se os nossos olhos não conseguem captar isso, sabemos que é uma limitação nossa. Que possamos já, ainda antes da entrada do Gimel Tammuz, antes do 3 de Tammuz, que vai entrar daqui a pouquinho, talvez esse vídeo só vai para o ar depois da entrada do Gimel Tammuz. Eu não tenho controle completo sobre a YouTube, mas que realmente possamos já, de imediato, ver Mashiach, conseguir ver o Rebbe com nossos olhos físicos, que possamos sair do exílio com muita alegria imediatamente, e aí Gimel Tammuz, 3 de Tammuz, será reveladamente um dia de grande júbilo, um dia de grande festa para toda a humanidade, quando o mundo vai se transformar e será um mundo de paz e harmonia e tudo de bom eternamente, com a construção do terceiro templo e tudo que vem junto com isso. Que possamos de imediatamente nos reunir em Jerusalém e que seja já mesmo. Comentários, perguntas, por favor, toraprofunda@gmail.com. Um prazer estar com vocês. Mashiach já imediatamente e um feliz 3 de Tammuz.